Eu tava aqui jogando o meu Pokémon Legends ZA e me veio um questionamento. Por que será que a gente não tem um jogo com o Ash? Ash Ketchum da cidade de Pallet, o grande protagonista do anime. Anime esse que, bom, pelo menos pra mim, acredito que pra você também, pra maioria do pessoal aí, foi o que fez a gente conhecer Pokémon. Foi o anime. Ele foi a porta de entrada. Depois vieram os jogos, o card game, um monte de outras coisas aí. E o Ash é o protagonista. Ele, a Misty, Brock, a May, a equipe Rocket, tantos personagens marcantes. E até hoje a gente não tem jogos desses personagens. Ou será que tem? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, primeiro de tudo, vamos começar aqui. O Pokémon ele iniciou lá em 96 com o Pokémon Red, Green e Blue. E logo na sequência veio o anime. O anime se tornou um sucesso gigantesco e o protagonista Ash ele era inspirado no Red, o protagonista dos jogos. Só que acabou que cada um meio que seguiu caminhos diferentes. O anime tem várias aventuras, bom, todas as aventuras, né, totalmente exclusivas do próprio anime, se inspira nos jogos, claro, nos jogos da série principal, mas são sempre aventuras exclusivas, originais. E com o boom daquele sucesso, a Pokémon Company criou o Pokémon Yellow, que basicamente são os games clássicos, só que você começa com o Pikachu e meio que faz a jornada ali do Ash. Então, esse é o primeiro jogo onde ele meio que aparece em si. Na sequência, já no Nintendo 64, a gente tem o jogo Pokémon Puzzle League, que é um jogo que inclusive o Ash está na própria capa dele, ó lá, vocês estão vendo aí na imagem. Só que ele é um jogo totalmente diferente de qualquer outro Pokémon. Ele é basicamente aí um desses jogos de estourar pedrinhas, né, tipo um Tetris da vida. E o que tem do Ash ali são algumas imagens de fundo que você vê, a equipe Rocket, o próprio Ash, Pikachu, mas assim, é algo bem simples, não é um jogo de Pokémon propriamente dito, de sair pelo mundo, uma jornada, não é o caso. Mas é o jogo onde o Ash está na capa. Logo depois a gente teve, ainda no Nintendo 64, o Pokémon Snap, o primeiro jogo da série, que é aquele jogo de tirar fotos de Pokémons. E o protagonista é o Todd. O Todd é um personagem que apareceu no anime, inclusive encontrou com Ash, então tá aí a primeira ligação entre esses dois universos. É uma grande referência e talvez até Pokémon Snap faça parte aí do universo do anime. Mas fato é que o Ash não aparece no jogo, o que é uma pena. Depois, lá na geração do Nintendo DS, tiveram os remakes Heart Gold e Soul Silver, que inclusive é o meu jogo favorito da série, Soul Silver eu acho incrível. E nele teve um evento onde dava um Pichu, né, que é a pré-evolução aí do Pikachu. E era uma versão muito exclusiva, onde ele tinha ali um design um pouquinho diferente, que era o design idêntico a de um dos filmes do Pokémon, filme que estava saindo naquele mesmo momento. Então, é o mesmo Pokémon do filme, que era protagonizado pelo Ash também. Depois disso a gente passa para o 3DS, mas antes disso teve o site de Pokémon. E nesse site tiveram vários joguinhos ali, aqueles joguinhos em flash, e nele, muitos deles, o Ash aparecia como protagonista, né? Mas são jogos muito simples, que você que viveu essa época vai lembrar. Eu particularmente adorava os jogos flash. Tinha um joguinho do Homem-Aranha que eu achava sensacional, e um do Batman, daquele anime The Batman, que, putz, era fabuloso, um jogo muito bom. E os de Pokémon também eram bem legais, e alguns deles tinham sim o Ash. Depois disso, indo pro 3DS, aí a gente já teve um pouco mais de crossovers, mas tudo muito simples. No Pokémon Sol e Lua, se você baixasse a demo, você iria ganhar no jogo base o Ash Greninja, lá do anime Pokémon XYZ, que era um Greninja bem exclusivo ali, pra quem viu o anime vai saber, e pra mim era muito mais da hora do que a Mega Evolução que saiu agora no Pokémon Legends, né? Mas fica aí minha opinião. E você conseguia esse Pokémon. Além disso, teve um evento também de Mystery Gift, que você conseguia todos os Pikachus com os bonés do Ash. Então eram Pikachus, que no nome dele lá estava como Ash, né? O Pikachu do Ash, com o bonezinho de cada uma das sagas. Inclusive eu consegui pegar esse evento, passei eles depois pro Pokémon Scarlet, tenho muito orgulho de ter conseguido isso daí, consegui no próprio 3DS na época, assim, foi bem... Foi há muito tempo já, né? Foi bem legal. Então, mais uma referência. E no Pokémon Ultra Sol e Ultra Lua,
a gente tem uma pequena foto do Ash com Pikachu. Não dá para ver perfeitamente, mas dá para ter uma ideia, ou seja, canônico aí nesse universo. Passando para a geração do Nintendo Switch, lá no Sword and Shield, teve um evento também de distribuição de Pokémon, que foi no caso Zarude do filme Pokémon Segredos da Selva. Então eles deram aí o personagem, esse Pokémon pra gente, e é o mesmo do filme, inclusive ele tá ali com o lenço e tudo que ele usa, muito legal, o Pokémon aí bem fera, inclusive vale a pena, recomendo muito esse filme, eu acredito que seja junto ali do primeiro filme de Pokémon, esse é o meu favorito, então são os dois favoritos, bem legal mesmo. Ainda no Nintendo Switch, nós tivemos o New Pokémon Snap, meio que uma continuação daquele jogo lá do Nintendo 64. E o protagonista novamente é o Todd esse que já tinha aparecido no anime, então fica aí essa ligação entre os universos. Inclusive tem mais personagens que apareceram no filme Segredo da Selva, que tá nesse filme também. Então, para quem quer aí mais referências do Ash, vai encontrar nesse jogo. Agora, além desse, eu acredito que a mais interessante até o momento foi a participação do Ash no Pokémon Master EX, que inclusive é um personagem jogável lá, né? Então você tem como ter, na verdade foi num evento exclusivo, você conseguia pegar o Ash e ele também é um NPC dentro do jogo. Então, até o momento, 2025, essas foram as aparições do Ash nos jogos de Pokémon. Particularmente, agora vem a minha opinião, eu acho que a Nintendo, Pokémon Company, ela comeu bastante bola aí, deveria ter feito, principalmente quando estava saindo o anime, com o Ash como protagonista, eles deveriam ter feito um jogo exclusivo para adaptar essa jornada, né? Nem que fosse um dos arcos do anime, estava saindo Pokémon XYZ, fizesse um jogo disso, mostrasse ali essa aventura, a jornada Johto, sabe? Eu acho que seria muito legal e todo mundo iria gostar, né? Inclusive existem fangames, aqueles jogos piratex aí que saem de Pokémon, que direto aparece para Android, muitas das vezes ele tem o Ash como protagonista, um modelo super bem feito, então assim, dá para fazer. Só faltou vontade deles. Ainda tenho esperança que faça um dia? Ainda tenho essa esperança. Difícil que aconteça? Com certeza, mas eu gostaria muito de fazer essa jornada aí do Ash, da equipe Rocket e passar por toda essa jornada do anime, que seria bem legal. E aí, conhecia todas essas aparições? Deixa aí nos comentários, deixa o like, isso dá uma força bem grande pra gente, faz o algoritmo entender que você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos também. Dá essa força aí pra gente, tá? Tô fazendo aí vídeo no YouTube já desde 2015, sempre trazendo conteúdo sobre animes, games, super-heróis, quadrinhos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, dá essa força pra gente. E bora pro próximo vídeo. Valeu!